Olá, pessoal! Vamos ver aqui quais são os conceitos de mapa, carta e planta que são utilizados no Brasil. E vamos começar com a definição de mapa, né? O mapa é uma representação gráfica da superfície terrestre nos seus aspectos naturais e artificiais, sempre baseados em um sistema de projeção cartográfica e num sistema geodésico de referência. No Brasil, tem uma certa confusão entre esses conceitos, né, de mapa, carta e planta. Isso tem a ver da forma como esses termos foram traduzidos de outras línguas para nós e da forma como cada um dos órgãos foram definindo, né, sua legislação, sua regulamentação específica acerca desses tipos de produtos. Mas, basicamente, no Brasil, a diferenciação desses tipos de produtos cartográficos vão estar relacionados sempre à escala, da seguinte forma. O mapa vai ficar sendo a representação dos aspectos físicos e abstratos da superfície numa folha que se destina para fins culturais ou ilustrativos e geralmente são concebidos em escalas pequenas. Isso é uma característica fundamental dos mapas, eles são em escalas pequenas, e um pouquinho mais para frente, quando a gente for ver a escala cartográfica, a gente vai detalhar quais são as escalas pequenas, quais são as escalas médias e quais são as escalas grandes. Mas os mapas, normalmente em escalas pequenas, a carta vai ser a representação dos aspectos físicos e abstratos da superfície da Terra, para fins práticos da atividade humana, permitindo uma avaliação precisa de distâncias, direções e localização geográfica. E geralmente as cartas são concebidas em escalas médias a grandes. Então aí a gente já percebe duas grandes diferenças entre o que é chamado no Brasil de mapa e carta. Enquanto o mapa tem fins culturais e ilustrativos em escalas pequenas, a carta já tem fins práticos, permitindo a avaliação de distâncias, por exemplo, de maneira precisa, e em escalas médias a grandes. Por último, dentre os três que a gente se propôs a definir, temos a planta. Nós, em topografia, a gente está mais acostumado a elaborar plantas. Por que planta? Planta também é uma representação dos aspectos físicos e abstratos da superfície, só que concebidos em escalas grandes. Então, enquanto a planta é a escala grande, a carta varia entre a escala grande e a média, os mapas, com fins culturais e ilustrativos, normalmente em escalas pequenas. Para ilustrar um pouco melhor, deixa eu mostrar 3 exemplos aqui para nós. Temos o exemplo à esquerda de um mapa político do estado de Santa Catarina, na parte central uma carta topográfica e no lado direito uma planta. Todas essas 3 imagens, elas estão disponíveis digitalmente nesses hiperlinks aqui embaixo. Eu vou entrar no primeiro aqui, que é o mapa político de Santa Catarina, para a gente entender as características do mapa. Vocês podem entrar por aí também. Então, mapa digital. Vamos ver no quadro, isso aqui se chama quadro de convenções. Aqui no quadro de convenções vai ter a escala. Está ali a escala 1/800.000. Essa é a escala deste mapa, que é um mapa político, de Santa Catarina, aproximando aqui de Floripa. A gente percebe que ele vai ter a divisão política, os municípios do estado, as posições das sedes municipais, hidrografia básica, rios, enseadas, lagos, rodovias principais. Então, mas o nome dele, Mapa Escolar do Estado de Santa Catarina, a gente chama ele foi produzido pelo Instituto Brasileiro de Geografia, o IBGE, está disponível lá no banco de dados, do próprio IBGE também. E ele tem fim ilustrativo, O objetivo dele é ilustrar a posição aqui de cada município, os principais elementos topográficos, rodovias, ferrovias. Escala dele, 1/800.000. Vamos voltar ali e vamos no exemplo agora dessa carta, que essa aqui é a carta Florianópolis. Ela está nesse site do IBGE. Está aqui o site, ele é um site FTP, então ele tem uma lista de arquivos em PDF, e cada arquivo desse corresponde a uma carta topográfica na escala 1/50.000 da superfície do Brasil, do banco de dados do IBGE. Nessa lista vocês vão procurar por Florianópolis, que é o nome da carta que cobre ali a região, a área do IFES, que está aqui, Florianópolis 29092,
PDF é um arquivo de 29 MB e meio, vai demorar um pouquinho aí para baixar. Quando baixar, vocês abrem no visualizador de PDF de vocês. Aqui a carta Florianópolis. Tem que ter um pouquinho de paciência para trabalhar com essa carta em PDF, dependendo aí do acelerador gráfico, né, da placa gráfica que você tem no computador de vocês. Como um arquivo de 30 MB e é um PDF, é uma imagem, né, então ele pode ser um pouco pesado para alguns computadores. Mas se a gente for olhar aqui, depois a gente vai entender cada um desses dados, o que eles nos dizem, né, mas na parte inferior da carta vai ter aqui o que a gente chama de dados marginais ou dados periféricos, o conjunto de dados técnicos sobre essa carta. E bem aqui no centro está a escala da carta. Escala numérica 1 para 50 mil. Então essa escala já é um intervalo de escalas que a gente pode considerar uma escala média, né? Enquanto o mapa lá de Santa Catarina estava na escala 1 para 800 mil, esse já está na escala 1 para 50 mil. Né? Naquele outro mapa aparecia o estado inteiro de Santa Catarina, nesse aqui está aparecendo um trecho do município de Florianópolis e municípios continentais aqui da área da Grande Florianópolis. É uma escala bem maior e tem bem mais detalhes, obviamente. Aqui a gente já tem dados topográficos detalhados, sistema viário urbano, o próprio limite da área urbana, vários nomes de lugares, né? Toponômios em bastante detalhes. Então a gente tem uma escala bem maior do que aquela do mapa político. Nesse intervalo de escala a gente encontra o que no Brasil são consideradas as cartas. E por último, aqui no exemplo, a figura número 3, que talvez não dê para ver em detalhe o que eu quero mostrar aqui, mas essa figura foi extraída a partir do banco de dados do geoprocessamento corporativo da Prefeitura Municipal de Florianópolis. Ela está aqui nesse link número 3. Se a gente for lá, a gente vai ver ele em detalhe. Bem, extraordinariamente esse site está muito lento no momento da gravação, mas ele comumente não é assim. Entrem no site da prefeitura e se aproximem aqui do terreno do IFSC, só para a gente ver o nível de detalhes. Então, isso não é simplesmente um mapa, né? Só para constar, isso já é um banco de dados geográfico, é um sistema de informação geográfica online da Prefeitura Municipal de Florianópolis, que ela utiliza para os diversos fins aí inerentes à administração pública municipal. Entre eles, o cadastro territorial para fins de cobrança de impostos territoriais, como o IPTU, por exemplo. Então, essa é a base de dados que a Prefeitura de Florianópolis utiliza para cobrança de imposto predial territorial. Então, isso que a gente está vendo já é um mapa digital integrado a um banco, um sistema de informação geográfica, né? Um banco de dados geográficos online. Mais para frente, um pouquinho na disciplina, a gente vai aprender a trabalhar com esse tipo de sistema também. Mas só para vocês entenderem, né? Perceba que eu já estou numa escala muito maior. Né? A camada que está ativa aqui é a camada lote, no lado esquerdo, é a opção default. A gente pode trocar entre as diversas camadas aí disponíveis nesse sistema. Mas só para mostrar o lote. O que a gente tem delimitado aqui são os lotes urbanos e as edificações que estão dentro de cada um desse lote. Eu não vou mexer muito no zoom porque ele demora bastante para carregar. Né? Essa base de dados cartográficas ela está na escala, apesar de não estar descrita aqui explicitamente, escala numérica, mas eu sei que ela foi montada a partir de uma base de dados de mapas topográficos na escala 1 para 2000. 1 para 2000 é uma escala bastante grande, comparando-se lá com como a gente já viu na carta topográfica 1 para 50 mil, ou no mapa político do estado na 1 para 800 mil. 1 para 2000 é uma escala de bastante detalhe, onde a gente chega a ver as edificações delimitadas e consegue até cartografar detalhes maiores ainda do que apenas edificações. Então, esse é um exemplo de uma planta. Né? Escala 1 para 2000 é uma escala de detalhes, onde na legislação brasileira a gente entende isso como uma planta, como as plantas topográficas que nós fazemos a partir dos nossos levantamentos de campo, que fazemos em agrimensura. Na planta, o que caracteriza ela é a escala, que é uma escala grande, uma escala de detalhes.
Sendo uma carta ou mapa, ou até mesmo uma planta, a representação da superfície terrestre em dimensões reduzidas, é preciso associar os elementos representáveis a uma simbologia própria, ou a símbolos e determinadas convenções. As convenções cartográficas vão abranger os símbolos que, atendendo às exigências da legislação técnica, do desenho e da reprodução fotográfica, representam de modo mais expressivo os diversos acidentes do terreno e os objetos topográficos em geral. Então, deve ser adotado, para uma representação cartográfica, símbolos que a gente chama de convenções cartográficas. Nos 3 produtos que eu apresentei para vocês, tanto no mapa político, quanto na carta topográfica, quanto no banco de dados da prefeitura, no sistema de informação geográfica da prefeitura, todas elas utilizam-se de uma simbologia própria, e essa simbologia própria a gente vai encontrar nos quadros de convenções dos produtos. Eu já mostrei para vocês, mas vamos retornar ao mapa político do Estrado. E, sendo este um mapa, um produto cartográfico, ele vai ter que ter um quadro de convenções, onde ele vai estar mostrando todos os símbolos que foram utilizados naquela representação cartográfica. Pois bem, a legenda é o texto explicativo desses símbolos e dessas convenções utilizadas. Então, o que se chama de legenda é a explicação da simbologia que é utilizada no produto cartográfico, seja lá o que for. Então, esses quadros a gente pode encontrar com os nomes mais variados. Eu mostrei para vocês ali no mapa político um quadro que não tinha nome. Aqui, nas cartas topográficas, ele chama de sinais convencionais, por exemplo. Os sinais convencionais é um conjunto composto pelos símbolos utilizados. Se a simbologia pode ser uma simbologia de linha, como essa simbologia aqui que está representando todas as vias de circulação, os limites, por exemplo, as estradas de ferro. Pode ser uma simbologia de ponto, como que os outros elementos planimétricos são todos pontos, ou uma simbologia de polígono ou área, como a gente pode ver aqui nos elementos de vegetação. São todos polígonos que representam esses diferentes elementos de vegetação. Essa é a simbologia. A legenda é esse texto que está explicando que aquele símbolo ali está sendo utilizado para mata, floresta, cerrado, macega, por exemplo. Da mesma forma, no mapa político. Aqui no mapa político eu tenho alguns símbolos que são os sinais convencionais utilizados. Percebam, pode ser pontos representando cidades, podem ser linhas com configurações diversas representando rodovias, ou pode ser áreas representando terreno sujeito a inundação, brejo, ou até mesmo áreas submersas. Junto a cada simbologia dessa vai ter um texto explicando o que essa simbologia representa. Essa é a legenda. Certo, pessoal? Um grande abraço. Qualquer dúvida pode mandar um e-mail para mim. Até mais!